Pai, nós queremos te louvar por esse tempo, por esse dia. Te adoramos, Senhor, pelo dom da vida que tu nos concedeu e pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui hoje para, de alguma maneira, ouvir a tua palavra, Senhor. Eu te peço, Senhor, que tu faça como tu faz costumeiramente, Senhor. Que a tua palavra, a tua presença, ela permeie os nossos corações, as nossas mentes, Senhor, os nossos ouvidos. E que possamos sair daqui, Senhor, cada vez mais dispostos a se parecer contigo, Senhor. No nome de Jesus. Aonde, Senhor, a minha voz, a palavra que eu disser, Senhor, não tiver terreno, não tiver solo, tu entre com a tua revelação, tu entre com a tua provisão, Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu gostaria de compartilhar mais uma carga. Eu não sei quantos vieram na semana passada, me ouviram falar, mas eu ainda estou sob a demanda de uma carga. Eu queria compartilhá-la com vocês, né? Queria ler um texto com vocês. Se encontra em Mateus 14, versículo 22. Diz assim: imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele, só. Todavia, o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. Não temais. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao encontro por sobre as águas, ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E depois atravessaram o mar e chegaram a Genezaré. Esse episódio ele se passa logo após a primeira multiplicação de Jesus. E aí acontece esse fato que eu li aqui para vocês. Esse é um texto, é um dos textos que eu mais gosto na Bíblia. E ele vem ao encontro daquilo que eu tenho como carga hoje. Às vezes na nossa vida, amados, a gente tem a impressão, nessa longa caminhada, a gente às vezes se cansa, né? Às vezes a gente se fadiga. Os ventos nos são contrários. E por algum momento nessa caminhada, a gente se vê como um desses discípulos que estavam naquele barco, sozinhos, no meio da tempestade da vida. E aí a gente pensa que o Senhor nos abandonou, a gente pensa que vai dar tudo errado, a gente repensa nas nossas escolhas. Será que eu escolhi certo? Será que esse mesmo é o caminho? Será que Jesus é que me fez trilhar esse caminho na vida? Mas é interessante que Jesus foi ter com os discípulos e todos estavam apavorados nesse cenário.
Eu preciso lembrar vocês que esses homens que estavam no barco eram pescadores, na sua maioria. Eles não temiam o mar. O mar era algo comum para eles. Mas a tempestade era tão forte, estava tão escuro, as ondas eram tão grandes, que eles temeram de medo, temeram pela sua vida. E quando viram Jesus se aproximando do barco, no mínimo acharam, já morremos, estamos vendo um fantasma aqui. Tem um fantasma se aproximando. E aí Jesus fala, calma, tem bom ânimo. Sou eu, não temas. E aí Pedro, ousado, intrépido, se és tu mesmo, Senhor, me manda ter contigo aí. Simples. Uma palavra simples. E Jesus fala, então vem. Aí Pedro sai do barco, no meio daquela condição. É aquilo que eu falei semana passada, quando a gente lê, parece algo simples. Mas eu queria que você fizesse como eu faço, normalmente, quando eu leio. Mergulha na história aqui comigo. Imagina que naquela época havia uma escuridão total. O mar estava revolto. Eu não sei quantos já pescaram em alto mar. Eu já tive esse prazer e desprazer de pegar um mar agitado, e nem acredito que tenha sido tão agitado quanto esse aqui, da palavra, mas já deu uns problemas já no meio do caminho. A fé vem rápido. Em nome de Jesus a gente clama rápido. E foi isso que esses homens fizeram aqui, clamando, gritando, com medo. Mas Pedro sai do barco, no meio daquela condição, no meio de um vento forte, contrário, que soprava contra o barco, no meio de ondas agitadas. E ele só tem um olhar. Ele só tem um alvo, que é ir em direção a Jesus, ao encontro do Mestre. Eu não acredito que Pedro aqui queria se fazer valer de uma posição ou se mostrar para os outros discípulos que tinha mais fé ou não. Ele só queria o encontro do Mestre. Só que em dado momento, num momento muito particular da vida dele, ele tira os olhos de Jesus. Ele perde o olhar de Jesus porque outra coisa chama a atenção dele. A tempestade forte, os ventos, o barulho, a escuridão e as ondas começam a dominar Pedro. O temor lhe vem, a insegurança vem, e aí, de imediato, ele o quê? Afunda. Afunda. Afunda na fé, naufraga na fé. E aí ele grita para o Senhor ajudá-lo, salvá-lo. E parece que, às vezes, essa situação, ela se passa nas nossas vidas, não é? Parece que, às vezes, a tempestade bate tão forte que o nosso navio não tem capacidade de aguentar. Parece que nós estamos como aqueles discípulos, no meio de um oceano, de um mar revolto, sozinhos. Mas existem algumas particularidades nesse texto que me chamam a atenção. E a primeira delas é no início do versículo 22, onde diz que Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem na frente dele. Não, vai na minha frente. Toma a dianteira. Eu vou ficar aqui orando, despedindo a multidão. Será que Jesus não sabia que haveria uma tempestade pelo meio do caminho? Ele não é Deus? Ele não sabia o que se passava nos corações dos homens? Claro que ele sabia. É óbvio que ele sabia. Então por que ele enviou os discípulos lá? Me veio um texto na mente, que está em Tiago 1,12, que fala assim: bem-aventurado ou feliz é a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada,
receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Os problemas, amados, na nossa vida, eles fazem parte. As ondas das inseguranças, os ventos das dúvidas, isso tudo faz parte da nossa vida. E tem momentos que a gente tende a querer desistir das coisas. Tem momento que esses sentimentos nos arrebatam de tal maneira que a tendência é a gente querer correr para a saída. Mas não é assim com Cristo. Quando a gente tem Jesus, a única saída é com Ele. Ele enviou os discípulos à frente. Ele sabia que haveria uma tempestade. Existe até um ditado que diz aí, mar calmo nunca fez um bom marinheiro. Né? E é assim a nossa vida, amados. A nossa vida ela não é um mar de rosas. Todos nós passamos por tribulações, por situações na vida em que não gostaríamos de passar, mas passamos. Pedro, tenho certeza que não gostaria de estar no meio daquele mar revolto. Nós, ao longo da vida, arrastamos cargas, julgos, que o Senhor não colocou em nós. Preocupações, com muitas coisas que nem temos o poder de mudar ou não. A verdade é que existe uma coroa preparada para nós. Só que para atingir aquela coroa, para atingir aquele prêmio, para chegar aonde o Senhor quer que a gente chegue, vão ter provações. Não tem como ser diferente. Mas sabe o que me anima nesse caminho, amados? Me anima quando Jesus olha para os discípulos e fala assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas parece que quando a gente está no meio desse mar aqui, a gente não consegue enxergar essas coisas. A nossa reação é como a de Pedro. A nossa reação é escorregar na fé. A primeira reação que tomamos como homens é o que eu posso fazer para mudar essa situação. Com a força do meu braço, com o meu intelecto, com a minha inteligência, com o meu dinheiro, ou com o que quer que seja, qualquer muleta que a gente use para tentar se desvencilhar de um problema. Quando, na verdade, é passar por esse problema que vai forjar o seu caráter para que você se pareça cada vez mais com Cristo. Não tenha dúvidas disso. Eu parei para poder analisar essa palavra forjar, porque o nosso caráter é forjado em Cristo, não é isso? Quando a gente usa muito essa palavra, não, você precisa ser forjado em Jesus, você precisa ser forjado em Cristo, seu caráter precisa ser forjado nele. Já pararam para pensar no que é uma forja? O que significa isso na sua vida e na minha, já que a gente usa tanto essa palavra? Bom, pelo menos eu uso bastante. Eu uso tanto que eu parei para poder analisar, porque às vezes torna um verbo comum para nós, palavra, apenas palavra. Mas vamos analisar. Forjar, o ato de forjar, é você trazer forma a uma lâmina, a um metal. É uma forja. Só que esse metal, ele entra bruto numa câmara. Antigamente, era numa fornalha de um fogo muito ardente. Hoje em dia, a modernidade faz uma câmarazinha de aço e tal, né, e bota esse metal bruto lá, sem forma, sem nada, bota lá e deixa ele durante muito tempo ali aquecendo, em altíssima temperatura, entre 1000 graus e 1400 graus. É a temperatura da forja. Até que aquele material esteja pronto, suficiente mole, né, moldável, né, para que o ferreiro pegue ele, coloque numa peça enorme de ferro, chamada uma bigorna,
e comece a partir dali o processo da forja. Ele bate, 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 resfria na água, vai de novo na forja. Ele tira, bate, bate, bate. Não se parece com a nossa vida como discípulos de Jesus? A nossa vida é assim, é uma forja. Somos levados a altíssimas temperaturas na vida, amados. Altíssimas. Mas precisamos resistir até o final. Cada batida, cada resfriamento, cada calor contribui para que o nosso caráter seja conforme o caráter de Jesus. E aí, com isso, o que Jesus usa? Ele usa tudo, amados. Ele usa tudo que ele puder para que você se pareça com ele. Com um único objetivo final, para que você alcance aquela coroa da vida. Não a coroa dos homens daqui da terra, não a coroa de metal, um metal que vai perecer, mas a coroa da vida eterna. E para isso nós precisamos passar por isso aqui, por exatamente aquilo que os discípulos passaram. Pode ser cruel, amados, pode ser algo assim, poxa, que Deus é esse então? Para que eu vou servir a um Deus como esse? Não há outro caminho, amados. Você e eu sabemos o quão mal nós somos. O quão ruim nós somos como pessoas se não tivermos Jesus Cristo reinando no trono da nossa vida. Se ele sai, se por algum momento nós afastamos Jesus desse trono e tomamos o seu lugar, eu acredito que nós aqui sabemos o que é capaz de acontecer. É por isso que nós passamos por essas provações. É por isso que o Senhor nos forja todos os dias. É por isso que nós necessitamos passar por elas. É por isso que o Tiago fala, feliz é o homem que passa por provações. Porque se resistir até o final, vai receber aquilo que o Senhor preparou para ele. Nós não podemos correr delas. Nós não podemos fazer de conta que elas não existem. Nós não podemos também sermos levianos nesse andar com o Senhor. Nós precisamos olhar para a tempestade, olhar para Jesus, como Pedro fez, mas diferente de Pedro, nós precisamos aprender com a atitude dele. Porque esse texto nos deixa um ensinamento, nos deixa aquilo que nós não devemos fazer. O que nós não devemos fazer é o que normalmente a gente faz. A gente tira o olhar de Jesus e começa a olhar para aquilo que está à nossa volta, para aquilo que a tempestade é, para a força, para o ímpeto daquele vento, daquela onda, pelo medo que aquela escuridão nos traz. Esquecemos que tem o Senhor de tudo bem à nossa frente. Queridos, não dá para andar com Jesus olhando para Ele somente com a visão periférica. A visão periférica é aquilo que eu enxergo, né? Eu estou aqui olhando para vocês, mas eu estou vendo aqui a caixa de som do lado, estou vendo um púlpito aqui, estou vendo outra caixa de som aqui. Mas esse não é o meu foco. O meu foco são vocês. O meu foco é a audiência que está aqui à minha frente. Então eu olho para cada um aqui com foco. Foi o que Pedro fez ao sair daquele barco. Ele olhou para Jesus com foco. Nada mais importava. Eu até acredito, eu posso até viajar um pouco assim na história, imaginar que alguns discípulos devem ter falado, cara, tu é louco, tu vai sair desse barco? Você está maluco? A única coisa que boia aqui no meio dessa tempestade toda? Você está maluco? Não está escrito, mas eu posso viajar, não posso pensar? Eu posso até imaginar que eu seria um desses que falaria, Pedro, cara, tu está maluco? Fica aqui, cara. Ou então, pelo menos assim, se você vai, não, tá bom, vai com um coletezinho salva-vidas. Vai com um colete salva-vida, porque nós, seres humanos, sempre queremos uma muleta para apoiar. Sempre queremos dar o nosso jeito, da nossa maneira. E esquecemos que o Senhor tem um jeito dele.
Falei semana passada que nós não entendemos pelas coisas que passamos. Não conseguimos discernir. Mas o Senhor trabalha de maneiras muito mais altas que a nossa, com pensamentos muito mais elevados, com planos bem delineados para a nossa vida. Você está passando por tribulação aí? Está passando por perrengue? Está passando por dificuldade? De qual ordem for? Emocional, financeira, espiritual. Aguenta firme. Hebreus 6, se eu não me engano, fala que Ele é a âncora da nossa alma. Âncora é um objeto que firma a posição de um navio. O navio não sai se a âncora não estiver içada. É o freio de mão do navio. Ele é a nossa âncora. Ele nos mantém firme. Nós precisamos nos manter firmes na nossa posição com Cristo. Nós não podemos também, nesse caminho, levar cargas que não são nossas. Porque no meio dessa jornada que é a vida, a gente começa a acumular coisas que não são nossas. Isso também desanima o nosso andar. Isso também fadiga o nosso caminhar. Se torna cansativo, penoso. Eu tenho assim uma maneira muito simples de viver. Aquilo que eu não posso mudar, aquilo que não está nas minhas mãos fazer, o que eu posso fazer? Eu tive um aprendizado com a minha mãe. Minha mãe, eu trouxe ela para morar aqui perto de mim. Minha esposa juntou umas irmãs aí, abençoaram a gente. Mobiliaram uma kitnetzinha que a gente alugou para ela. Aqui pertinho, do lado da escola da minha filha. Pronto, tem minha mãe pertinho. Ela queria morar sozinha, com o cantinho dela. Está aqui pertinho, está ótimo. Um ótimo ponto ali na freguesia, no Pechincha. Mas minha mãe, ela não curtiu muito o lugar. Ficou 6 meses ali. 6 meses. Não curtiu. Para onde ela quis voltar? Para onde ela morou durante muitos anos. Em Benfica. Num lugar pior do que eu considero aqui. Porque aqui ela está perto de mim. Lá está longe. Tem alguma necessidade até eu chegar lá. Mas ela queria morar lá. O lugar que ela arrumou para morar, pior do que o daqui. E o meu coração triste, por ver ela querer fazer isso. Mas, o que eu posso fazer? Então, eu aprendi com essa situação da minha mãe. Essa situação me ensinou muito. Eu não posso mudar. Aquilo que está na minha mão fazer, eu faço conforme a minha força. É o que a palavra me ensina. Aquilo que vem na tua mão, faz-o conforme as tuas forças. Então eu faço. Agora, o que não vem na minha mão? Eu não tenho o que fazer. Nós não somos Deus para mudar o destino de alguém. Entende? E aí eu não posso carregar essa carga. Muitas vezes nós nos cansamos por conta disso. Jesus fala, Mateus 11, ele fala assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aí estamos eu e você aqui, como homens nessa terra, mulheres nessa terra, cheio de preocupações, cheio de estresse, de ansiedade, por problemas que ainda nem aconteceram, mas que a gente está querendo prever, resolver equações de problemas que ainda nem surgiram. E quando surgem que não tem muito o que fazer, a gente quer morrer. Aí entra no remédio, entra num calmante para dormir. Quando tudo que Jesus nos ensina, aí até Ele. Colocar o jugo dele. Sabe o que Jesus está querendo falar aqui para você e para mim? Anda do meu lado. Anda comigo.
O jugo é um instrumento antigo para quê? Para colocar os bois alinhados para poder puxar o carro de boi. Ou um cavalo, um jumento, levar os animais. Então eles alinham os animais para que andem lado a lado, para dividir a carga. Sabe o que Jesus está falando aqui? Divide a carga comigo. Não anda sozinho. Essa carga não precisa estar contigo. Esse fardo que você carrega, tu não precisa carregar ele sozinho. Divide comigo. Vem para mim. Em nome de Jesus. Que a gente possa ir para ele. Não no sentido contrário. Os discípulos, esses discípulos, não tomaram um caminho contrário. Mesmo depois que Jesus mandou eles se retirarem. Jesus estava fazendo um discurso duro, falando com os discípulos todos. E aí ele fala assim: vocês têm que comer da minha carne, beber do meu, comer da minha carne, beber do meu sangue, para ter parte comigo. Era um discurso duro, e aí muitos discípulos abandonaram Jesus. Aí nós cantamos aqui a canção, embora essa é uma letra que está, né, que fala para onde irei, mas não é para onde, é para quem irei. Quando ficaram só os 12, Jesus falou assim: vocês também não querem ir, não? Pode ir. Aí Pedro fala, de novo, Pedrão aqui, ó: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amados, não há outro lugar para ir. Eu não posso nem dizer que eu não conheço as tuas guerras, porque eu conheço a guerra de alguns que estão aqui. Conheço bastante. E eu quero te animar, te dizer que a tua saída está em Cristo. Em nenhum outro lugar. Em nenhuma outra coisa. Está em Jesus. Nós necessitamos nos voltar para Ele em todo o tempo, para que tudo isso fique para trás. Para que esses fardos fiquem para trás. Para que essas bagagens fiquem para trás. E a gente aprenda com Jesus. Aprenda a humildade, a mansidão, o domínio próprio, para que em momentos de trevas, de densas trevas, como esses discípulos estavam aqui no meio do mar, o medo não nos apavore. Um discípulo de Jesus não deve ter medo de nada. Nada. Que curso nós podemos dar na nossa vida? Jesus não fala? Você pode ter o poder de fazer o teu cabelo ficar branco? Não tem. Nós não temos poder para fazer nada. Sem Ele, não vamos a lugar nenhum. Não é isso que Ele fala? Sem mim, nada podeis fazer. Então, amados, não vamos insistir nesse erro. Está passando por tribulação? Está passando por guerra? Esteja junto. É um conselho. Fica perto. Sujeita a vida. Compartilhe o teu problema. Abre a tua boca. Não se acha autossuficiente. Nem desanima, pensando que você é o único que está passando por problema, porque não é. Se você olhar para a tua direita, para a tua esquerda, você vai ver que você não está sozinho. Não fica achando que o teu problema é maior do que o dos outros, porque não é. Sempre haverá alguém com um problema maior que o teu. E aí, ao invés de você dar enfoque ao teu problema, procura ajudar aquele que está do teu lado. Para você ver se Jesus não toma partido do teu problema. Quando Jesus enviou os seus discípulos, de 2 em 2, a palavra relata que quando os discípulos foram enviados, Jesus foi para lá, pregar o evangelho lá, nas vilas dele, nas cidades dos discípulos. Jesus cuida de nós. Mas nós temos que querer ser cuidado por Ele. Mas o cuidado dele não é da maneira que você imagina. Não é da maneira que você quer. Quem aqui quer passar por tribulação? Ninguém.
Ninguém quer. Eu detesto. Já passei por algumas inclusive que eu achei que o barquinho não ia aguentar. Tinha alguns furos no casco. Falei, Jesus, agora vai afundar o trem. Mas não afundou. Uma vez eu fiz uma oração, assim, estava num momento muito crucial da minha vida, com Jesus, com a minha fé. Era novo. E aí falei, me lembro de uma oração que eu fiz. Morava de favor na casa de um irmão. Eu fiz uma oração assim, Senhor, agora ou vai ou racha. Aquele ditado popular, né? Olha o homem aí entrando. Ou vai ou racha. Assim, ou eu vou, então não vai mais. Sabe qual foi a resposta do Espírito Santo naquela noite para a minha oração? Ele falou assim, comigo, ou vai ou vai. Não tem essa, não tem outra alternativa, não tem outra escolha. Você está comigo? Então confia, porque vai. Essa oração tem pelo menos uns 15 anos. Pelo menos. E eu estou aqui para dizer para vocês que foi. E tem sido, até hoje. E vai ser assim sempre, até o dia que eu encontrá-lo. Porque eu quero a coroa da vida. Eu quero o prêmio que ele separou para mim. Eu quero que naquele grande dia ele olhe para mim e fale assim, seja bendito. Seja bem-vindo, bendito meu Pai. Entra aqui. Goza da eternidade comigo. E eu acredito veementemente que você aqui também pensa como eu. Caso contrário, você não estaria aqui hoje, desperdiçando um belo domingo de sol para vir aqui ouvir alguém falar para você sobre Jesus. O que eu quero dizer hoje é que todos nós passamos por tribulação, sim. E que às vezes a vida com Cristo parece difícil, e é. Mas não desanima. Não desiste. O Senhor é contigo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Essa manhã, Senhor, essa carga foi compartilhada. Falei tudo aquilo que, Senhor, que estava em meu coração, Senhor. E se alguma coisa faltou, Senhor, se em algo, Senhor, eu não fui claro, não me fiz entender, eu te peço, Senhor, em teu nome, confirma, Senhor, a tua palavra nessa manhã. Confirma, Senhor, os teus planos na vida dos meus irmãos, Senhor. Nenhum de nós estamos livres, Senhor, de ser como esses discípulos. Nenhum de nós, Senhor, está livre, Senhor, de se sentir como eles, Senhor, no meio de um mar escuro, revolto, sozinhos, se sentindo sozinhos, Senhor. A verdade, Senhor, é que há momentos da nossa vida em que nos sentimos assim. Sentimos que estamos sozinhos, parece que tu não está no nosso barco. Mas é só sentimento, Senhor. É só uma emoção, é só algo humano, Senhor nosso. E até por isso, Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que tu tem cuidado de nós em todo o tempo. Tu tem olhado por nós, Senhor, em todo momento. Tu tem nos dado, Senhor, livramentos, Senhor, incontáveis. Muitos dos quais nós nem sabemos, Senhor. Mas estamos aqui hoje, Senhor, com vida, com saúde. Por tua causa, Senhor. Estamos aqui, Senhor, te ouvindo, querendo te ouvir, querendo fazer a tua vontade. Porque tu tens sido conosco, Senhor, tu tens sido fiel. Tu és fiel, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, pela tua fidelidade. Nós, Senhor, queremos retribuir, Senhor, ainda que impossível, retribuir o amor que tu tem por nós. A ti, Senhor, nós dedicamos a nossa vida. A ti, Senhor, nós damos tudo que temos, tudo que somos. Pertencemos a ti, Senhor, e queremos servir somente a ti, Senhor. Que a tua vontade, Senhor, se realize em nós. Nos ajuda, Senhor.
Nos ajuda, Senhor, em tempos difíceis, como os de hoje, onde a apostasia, a falta de fé, a incredulidade, Senhor, tem se manifestado fortemente. Onde o homem se levanta como Deus, Senhor, como sabedor de todas as coisas. Nos ajuda nesse momento, Senhor. Vem andando, Senhor, sobre o mar, em nossa direção. Nos chama, Senhor, para fora, para caminhar junto contigo, Senhor. Nós queremos andar olhando para Ti, Senhor. Nós não queremos ter olhos para mais nada, Senhor, nessa vida que não seja Ti, Senhor. Não nos permita, Senhor, dar vazão às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Mas permita, Senhor, que a nossa fé esteja segura em Ti, Senhor. No nome de Jesus. Senhor. Eu queria te... Se você tem carregado fardos, tem se sentido assim. Se você tem se sentido assim como eu falei aqui hoje, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Eu queria te convidar a deixar os teus fardos, as tuas cargas, as tuas sobrecargas, o teu peso. Que você renovasse a tua fé diante do Senhor. Se assim você quiser, se essa palavra falou contigo, vem aqui à frente em nome de Jesus. Vem orar comigo. Vem orar comigo. Aproveita esse momento. E se derrama diante do teu Deus. Que ao sair daqui da frente, todas as tuas cargas fiquem aqui. Que você saia por aquela porta leve. Que o Espírito Santo fale contigo. Que o Senhor revele a ti a vontade dele para a tua vida. Que você não fique mais preso às tuas cargas, aos pesos, às bagagens que você tem levado. Toda preocupação que te prende. Toda ansiedade que se revela a você, que bate a sua porta como um vento implacável. Que seja tudo deixado aqui, nessa manhã. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos, Senhor. Eu quero orar, Senhor, nessa manhã. Por aqueles, Senhor, que, como os teus discípulos, Senhor, se sentem, Senhor, no mar escuro, revolto, sozinhos num barco, Senhor. Quero orar, Senhor, pelos meus irmãos, Senhor, que sentem que os ventos e as ondas da vida têm esmagado a sua fé, Senhor. Nessa manhã, Senhor, restaura cada um deles, Senhor. Ser favorável, Senhor, à palavra que eu falei hoje aqui, Senhor, e que nenhum deles, Senhor, que está aqui à frente, se levante pesado, mas que saiam daqui, Senhor, com o teu jugo atado nos seus pescoços. Aonde, Senhor, a carga vai ser dividida, o fardo vai ser leve. Aonde possam aprender cada vez mais contigo. Em nome de Jesus, Senhor. Afasta, Senhor. Afasta de nós, Senhor, todo vento, toda onda, toda escuridão, Senhor. Mas se for necessário nós passarmos por ela, nós queremos te dizer, Senhor, que o nosso olhar está em Ti. Faz o olhar dos meus irmãos aqui estarem só em Ti, Senhor. Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, que os teus fardos sejam agora desamarrados de você. Que nada mais te prenda. Que a ansiedade não tome conta do teu coração, da tua mente. Que as preocupações desse mundo, que os cuidados desse mundo não te surpreendam mais. Que a tua vida seja entregue ao Senhor. E que você recorra a Ele como a única saída, como o único capitão do teu barco. Eu queria te dizer que teu barco não está à deriva. O teu barco não está navegando a esmo, sem direção. O teu barco tem um capitão. Ele é o mestre de todo o universo. Conhece a rota que você está indo com a palma da mão dele. Eu queria te dizer, tem bom ânimo. Fica tranquilo. Fique em paz. Fique em paz. Porque você vai chegar. Vai atracar o seu barquinho num porto seguro. Porque Ele é o teu Senhor. E Ele tem cuidado de ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.